A paz do Senhor, meus queridos pastores, pastoras, obreiros, que Deus esteja nos abençoando cada vez mais. E hoje, mais um dia, estamos aqui agora com o capítulo 18 de Êxodo. Aqui é a pastora Romênia, da Vila Bandeirante, Goiânia, Goiás. E mais uma vez quero agradecer a nossa pastora presidente, pastora Loide, nosso pastor Esteuzinho, juntamente com toda a equipe, por esse projeto lindo aí. Sabemos que não é fácil, mas Deus tem sido fiel e tem capacitado, cada um que está nessa obra em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estaremos relatando aqui agora o capítulo 18 de Êxodo, onde nós vamos ver o relato que é o encontro de Moisés e sua família, com a sua mulher, seus filhos, seu sogro. E creio eu que era algo muito esperado por Moisés. Eu creio que Moisés, com tudo que ele passou desde a saída ali de Midian, até chegar ao Egito e estar ali fazendo a obra do Senhor, tirando aquele povo do Egito. Eu creio que no coração de Moisés, o desejo dele é estar novamente com sua mulher, seus filhos, junto dele ali, naquela obra e também participando e vendo as maravilhas de Deus. Do versículo 1 ao 12, amados, nós vamos então ver aqui esse relato que diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com os seus 2 filhos, dos quais um se chamavam Gesso, porque disse, eu fui peregrino na terra estranha. E outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e inclinou-se e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e de todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. Aleluia. E alegrou-se Jetro com todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se sobreveceram, o sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio a Arão e todos os anciões de Israel, para comerem o pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, amado, que nesses versículos, nesses 13 versículos, nós vamos ver o relato do encontro de Moisés com seu sogro.
e com sua família. A Bíblia não relata, eu até estive lendo os capítulos anteriores, ou então passei despercebido, mas pelo que eu li, a Bíblia não relata quanto tempo tinha que Moisés havia deixado ali, né, a terra do seu sogro, havia deixado a sua esposa, e seus filhos. Mas esse encontro era um encontro muito esperado, creio por Moisés, como também por Zípora, como também pelos filhos de Moisés e pelo sogro. Então foi um encontro muito alegre, um encontro muito feliz daquela família, porque estávamos todos ali contentes, alegres, né, com aquele encontro. Moisés, enfim, agora, né, além dele ter se tornado um grande líder de milhares de pessoas, né, de um povo, agora ele também tinha ali a sua família do seu lado, que é uma das coisas mais importantes de um líder, é quando ele está ali, né, tendo o apoio da sua família, é muito importante, né, a maior parte do ministério de um líder ali também faz parte a sua família, né, e é muito importante, porque serve de testemunho, serve de exemplo. Então Moisés muito se alegrou ao ter a sua família novamente, né? Aí nós vemos nos relatos seguintes que Moisés conversa com seu sogro, eles entram para a tenda e Moisés vai contar, né? Apesar do seu sogro, como nós lemos aqui, já ter ouvido falar de tudo que foi feito, né, do papel de Moisés, o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez ali no Egito, mas agora ele estava ouvindo da própria boca do seu genro, né, aquele grande líder. E ali ficaram um bom tempo ali conversando e relatando todas as coisas que tinham acontecido. E que benção, né, irmãos? Quando a gente fica assim um determinado tempo sem ver alguém que a gente ama, gosta demais, quando a gente encontra, a gente quer então pôr, como se diz, o papo em dias, né? E contar todas as coisas. E não foi diferente com Moisés e com Jetro, né? E eles tiveram esse tempo, esse momento só deles, em que eles puderam conversar e juntos puderam, né, estar ali compartilhando as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Porque nós vamos observar lá no primeiro versículo que diz que Jetro, ele era sacerdote midian, então ele tinha sim, né, um conhecimento de Deus, né? A Bíblia não relata de qual parte ele era sacerdote, mas pelo que a gente vê Jetro lá na frente fazendo, após essa conversa, a gente sabia que ele era sacerdote do Deus vivo, né? Dá pra gente entender que realmente ele reconheceu o poder de Deus, né? E ele se tornou um sacerdote ali, ele era um sacerdote do Deus vivo, né? Então nós vamos ver aqui, meus amados, que após essa conversa, né, desses relatos, tudo que Moisés conversou com seu sogro e falou e conversou depois desses relatos, algo que me chamou muita atenção nesse capítulo foi que lá no versículo 10, a partir do versículo 10, Jetro começa a declarar, né, onde ele diz, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios. E lá no versículo 11, também na primeira parte, ele disse, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Quer dizer, aquilo que pensavam, né, que falava do Deus de Israel fez muito além do que muitos estavam esperando, até o próprio povo de Israel, né? Então, assim, a gente vê Deus, ele agindo, ele mostrando o poder dele, ele mostrando o grande amor dele, a grande misericórdia dele para com o povo dele, para com os escolhidos dele. E Jetro, que me chamou a atenção dentro desse versículo, foi a
atitude que Jetro teve, né? Foi uma atitude muito linda, muito maravilhosa, quando nós deparamos com esse sacerdote de Midian, chegando ali junto daquele povo, né? Ele era conhecido como sogro de Moisés, né? E ele teve uma atitude muito linda, que após ele conversar, e após eles conversarem tudo, o que ele teve uma atitude de gratidão a Deus. Diz que Jetro, ele tomou Moisés e ele tomou e fez holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Nós vamos ver lá no versículo 12. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. Olhem, amados, que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa deste homem. Que atitude mais linda esse homem teve. Sacerdote de Midian. Ele, creio que já tinha ouvido falar de Deus. Ele ouviu falar das maravilhas de Deus, mas agora ele estava no meio do próprio povo de Deus. E ali ele ouviu o seu genro falar das maravilhas que Deus tinha feito. É tão interessante que quando nós voltamos lá atrás, quando Moisés anuncia para o sogro dele que ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus, e que Deus, a partir daquele momento, estava levantando ele e enviando ele para o Egito, para livrar o povo dele. Esse homem, ele era um homem, amado, que eu creio temente a Deus, porque ele aceitou bem as palavras de Moisés. Ele poderia ter, muitas vezes, ter pensado outras coisas de Moisés, que Moisés queria afastar ele da filha dele, dos netos dele, né, que agora Moisés já estava bem, então agora Moisés queria sair de perto dele, mas não. Quando Moisés chegou com essa palavra, com esse recado de Deus para ele, dizendo que Deus tinha levantado ele, aquele homem de mais pronto coração, quebrantado, simplesmente despediu de Moisés e disse: vá com Deus. Então, amados, a gente temos que entender e conhecer verdadeiramente a voz de Deus. E aqui nós vemos esse homem. Ele não só reconheceu a voz de Deus, ele não só reconheceu que Deus estava ali no meio do povo ali, mas ele reconheceu o próprio Deus como Deus sobre qualquer outro Deus. Não havia outro Deus maior do que o nosso Deus. O Deus de Israel, o Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Jacó, estava ali prevalecendo, dando a vitória para aquele povo. E aquele homem, ele pôde então, nessa atitude tão linda, tão maravilhosa, reconhecer quem era Deus. Ele não estava ali levantando ele não estava ali levantando aquele holocausto, nem aqueles sacrifícios pelo que Deus tinha feito, não, mas pelo que Deus é, porque ele, a partir daquele momento ele reconheceu que verdadeiramente Deus é sobre todos os deuses. E ele foi achado graças diante dos olhos de Deus, amados, por essa atitude de gratidão, de reverência, de reconhecimento diante de Deus. Jetro, ele foi achado graça diante de Deus. Mas por que você fala que ele foi achado graça diante de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque quando aquele homem começou a fazer aquele sacrifício ali, ele não ficou ali sozinho, ele foi acompanhado por Arão e pelos anciões. Ninguém fez decepção, ninguém falou nada, mas eles chegaram ali e quiseram participar, porque ali estava verdadeiramente um coração humilde, um coração grato diante de Deus, chegando ali naquele povo e trazendo gratidão, trazendo amor, trazendo reconhecimento diante daquilo que aquele homem, um homem que tinha vindo de outra região, chegou ali e reconheceu quem era Deus, demonstrando sacrifício a Deus.
Eles tiveram o prazer de estar com ele e estar participando ali em nome do Senhor Jesus. Que bênção, amados. Que bênção que nós vemos, então, que todos ali foram junto com Jetro, Arão, os anciões, né? E comeram com ele, participaram daquele momento de gratidão. Então é isso que eu aprendo nesses 13 versículos, né? Nesses 12 versículos, desculpe, e trago para os irmãos. Que nós viemos aprender, né? Que o nosso Deus, ele está acima de tudo, de qualquer circunstância, situação ou dificuldade. Deus, ele está acima de tudo. E ele não vai ser só reconhecido pelo povo dele, mas ele vai ser reconhecido por todos. Como diz, né, a palavra do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso Deus, amados. É o eu sou, o Deus poderoso. E nele está todas as coisas. E por ele é todas as coisas. Amém? Deus venha continuar nos capacitando, nos abençoando e nos mostrando quão maravilhoso é o nosso Deus. Continuando, amados. Vamos passar para a segunda parte desse capítulo. A segunda parte começa no versículo 13 e vai até o versículo 17. Aonde nós vamos ver aqui, amados. A minha Bíblia, ela não tem um tema dentro dessa segunda parte. Mas eu pus aqui, Jetro traz um bom conselho estratégico a Moisés. Bom conselho. Aqui nesses versículos nós vamos ver Deus trazendo estratégias de trabalho para Moisés através da vida do sogro dele. Por isso eu falei logo ali atrás que Deus se agradou do sacrifício do holocausto de Jetro. Porque essa atitude que Jetro trouxe, amados, esse conselho, essa observação que Jetro trouxe, ela veio ensinando o próprio Deus sobre a vida de Jetro. Jetro ficou ali mais alguns dias, né, juntamente com Moisés, sua filha, se despedindo, né, e também conhecendo as demais pessoas. E nós vemos que Jetro começou a observar a forma como Moisés lidava com o povo. E nós vamos ver que nesses próximos relatos aqui do versículo 13, diz assim: aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas sós e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E a gente vai vendo aqui, continuando o relato até o versículo 27. Aí Moisés diz, né, que ele como líder, como aquele que foi instituído por Deus para liderar o povo então vinha diante dele consultar suas causas diante de Moisés, para que Moisés consultasse a Deus e trazesse resposta, trazesse soluções para eles. Só que isso, amados, era muito cansativo, levava um dia todo, às vezes ainda não dava aquele dia todo, tinha que ir para outro dia, e assim Moisés se cansava, o povo se infartava. E o sogro de Moisés, muito observador, começou a observar isso. E olha que interessante, eu achei muito lindo essa parte, porque eu vejo aqui, amados, Deus se agradando de Jetro ali no meio deles. E eu creio que Jetro, orientado por Deus, ele chamou Moisés a uma conversa. Moisés, eu posso falar contigo? Olha, eu sou teu sogro, eu sei que quem fala contigo é o próprio Deus.
Mas eu quero te dar um conselho. Olha, meu filho, eu acho que se você fizer assim, 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 vai dar certo. Porque Deus é contigo. É tão interessante que lá no versículo 19, Jetro diz: ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. E Deus será contigo. Ser tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra em que deves fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrece a avareza, e põe-nos sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja em todo negócio grave. Tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles o julgam. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Amém? E ajudará ele nas cargas. Né? Isso aqui, amado, nós aprendemos uma lição muito grande. Primeiro, Jetro se achou agradável aos olhos de Deus. Deus lhe direcionou um bom conselho a Jetro para dar para seu genro. Jetro abre a sua boca e fala: ouve, e se tu ouvir o conselho, tu será bem sucedido, porque Deus é contigo. Olha, e Deus dá a estratégia para Jetro passar para Moisés, e Jetro passa a estratégia como deve ser para Moisés. E assim o faz. E Moisés, como um bom servo de Deus, um bom líder, humilde, ele ouve a voz do seu sogro. E diz que então ele chama e ele escolhe homens tementes e homens que andam na verdade, que aborrecem o mal e os põe por líderes. O que Deus aqui já estava fazendo, amado? Deus aqui já, através da vida de Jetro, ele já estava trazendo ali uma organização no meio do povo de Israel, de liderança. Ali haveria um grande líder, sim, Moisés. Mas Moisés também estaria instruindo outros líderes para lhe ajudar a carregar suas cargas. Porque ele, às vezes, amado, já tinha observado que ele não estava dando a atenção devida que ele deveria dar para Zípora e para os seus filhos. Eles estavam cansados, sobrecarregados. E as famílias da mesma forma. E Deus, ele então usou Jetro para ser um instrumento ali naquele momento. Um bom conselheiro. Ele ajudou naquele momento ali. Mas aí poderia alguém falar assim, mas Deus não poderia ter dado essa estratégia a Moisés? Deus não poderia ter usado alguém? Mas naquele momento Deus queria usar Jetro. Deus estava querendo mostrar algo para Moisés. Deus estava querendo mostrar algo para todos ali. Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer e na hora que ele quer. No momento que ele quer, Deus não faz exceção de pessoas. E o que nós traz como lição para nós hoje, amados? É que Deus, da mesma forma, ele ainda trabalha hoje. Ele ainda nos dá líderes. Mas ele também ainda continua falando a esses líderes nossos maiores para formarem outros líderes, para os ajudarem na obra, para ajudar a caminhar, para ajudar a fortalecer, para juntar, crescer. E muitas vezes nós temos no meio de nós líderes que são chamados para 1000, para 100, para 50, para 10. Independentemente de qual foi sua chamada, de como você foi escolhido. Que seja como Moisés. O que eu aprendo com Moisés, que apesar da grande responsabilidade que ele tinha, do grande chamado que ele tinha diante de Deus, ele, amados, pôde ter a humildade de parar e de ouvir o seu sogro. Uma pessoa que não fazia parte da linhagem de Israel ali, mas que, no entanto, foi uma pessoa muito essencial e importante para ele. Que ele tinha, né, como muito respeito, seu segundo pai. Porque foi uma pessoa que amparou ele, cuidou dele, zelou dele,
ajudou ele. E em retribuição a isso, Moisés também pôde ajudar o seu sogro ali, na sua casa, onde havia, 7 mulheres. Jetro era pai de 7 filhas. E ali, Moisés pôde escolher uma dentre as filhas dele, pegar como mulher, ajudar o seu sogro a crescer, prosperar. E agora, ele tinha a humildade de parar e de ouvir a voz do seu sogro. E diz a palavra que assim aconteceu. Olha o que diz lá no versículo 24. Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Aqui, amados, mostra a humildade desse líder. Não é a posição em que o homem está colocado, mas é a humildade que ele tem diante de Deus e dos homens. É isso que Deus muitas vezes quer de nós. Humildade. É isso que eu aprendo nesses versículos. A humildade que Moisés teve de parar e escutar o que o seu sogro estava dizendo. Ele poderia muito bem, amados, ter sido áspero com o seu sogro e ter dito assim: ei, Jetro, quem me chamou, quem fala comigo é Deus. Então eu só vou ouvir se Deus falar. Se Deus falar para me fazer assim, eu vou fazer. Mas não, Moisés, de pronto coração aberto, ouviu o seu sogro e viu que o conselho era bom e se agradou e obedeceu a voz do sogro dele, porque o sogro dele estava sendo direcionado por Deus. Lembra-se, Deus se agradou de Jetro. E é assim que nós devemos ser. Não é porque somos líderes, não é porque estamos numa posição maior, que nós devemos deixar de ouvir aquela pessoa quando ela chega para nos aconselhar ou para nos falar algo de Deus. Devemos ter a humildade de parar, ouvir, analisar, buscar a direção e o discernimento de Deus. E se for de Deus, que façamos e obedecemos, independentemente, seja grande ou pequeno, que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. É isso que eu aprendo aqui. E no versículo 25 diz que Moisés assim o fez. E no versículo 26 diz: e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés. E todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi para sua terra. Aleluia. Jetro, ele só não tinha, amados, o dever de levar Zíporo e seus netos até Moisés. Mas Deus tinha algo mais a fazer através da vida de Jetro no meio do povo de Israel e a Moisés. Jetro foi um instrumento ali. E creio que Jetro voltou para sua terra. Agora, diferente de como ele tinha vindo e tinha chegado, ele retornava para sua terra agora. Muito diferente, com experiências novas. E ele, eu creio que chegou ali e transmitiu tudo o que ele viu, ouviu e fez e aconteceu ali. Porque Deus se agradou dele. Então, amados, é isso que nós devemos. Dar ouvido à voz de Deus. Obedecer aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. E que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus. E que muito em breve, novamente, nós podemos estar juntos compartilhando da palavra do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus.